Olá, família! Você já parou para pensar com quem Caim se casou? A Bíblia menciona os seus filhos, mas de onde veio sua esposa? Essa é apenas uma das perguntas que muitos cristãos se fazem e que nós vamos responder hoje. Fique até o final, porque nós vamos desvendar 10 dos maiores mistérios do Antigo Testamento que provavelmente já te deixou curioso. O Antigo Testamento está cheio de histórias fascinantes, mas também de passagens misteriosas que geram dúvidas e até debates há séculos. Hoje nós vamos mergulhar fundo nesses 10 enigmas. Prepare-se para ter o teu conhecimento bíblico desafiado e a sua fé fortalecida. Se você gosta de desvendar segredos da palavra de Deus, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, porque nós vamos ter muito conteúdo como esse aqui para você. Pergunta de número 1. Com quem Caim se casou? A resposta mais aceita, baseada no que a Bíblia nos informa, é que Caim se casou com uma de suas irmãs ou sobrinhas. Lembre-se que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Isso está em Gênesis, capítulo 5, verso 4. No início da humanidade, para que a terra fosse povoada, casamento entre parentes próximos era necessário e permitido por Deus. A proibição contra isso só veio muito mais tarde, nas leis de Moisés e na própria lei de Deus, quando a população mundial já era grande e os riscos genéticos haviam aumentado. Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Pergunta de número 2. Quem eram os filhos de Deus e as filhas dos homens lá em Gênesis capítulo 6? Existem duas interpretações que são muito comentadas sobre essa pergunta. Alguns defendem que os filhos de Deus eram anjos caídos que tiveram relações com mulheres humanas, gerando a lenda dos Neflins, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas olha, fique tranquilo, fique tranquila que a resposta é muito mais simples do que o que você imagina. Na verdade, a criação dessas lendas fazem com que a Bíblia tenha um ar de mitologia, quando na verdade a Bíblia é muito mais que isso. A Bíblia é a palavra de Deus verdadeira e é regra de fé. Por isso que a fé, ela é lógica. Sem lógica, a crença vira um feísmo. Os filhos de Deus eram, na verdade, os descendentes da linhagem piedosa de Sete, que começaram a se casar com as filhas dos homens da linhagem ímpia de Caim. Essa união entre crentes e incrédulos corrompeu a humanidade e foi um dos motivos, inclusive, para o dilúvio. Pergunta de número 3. E então, quem eram os Neflins, ou gigantes? Também lá em Gênesis capítulo 6 menciona que os descendentes da união que acabamos de falar vieram os gigantes. A palavra hebraica pode significar caídos, né, ou gigantes. Eles eram descritos como homens valentes, varões de renome na antiguidade. Os seus descendentes eram homens de grande estatura, isso que a Bíblia diz. Também são mencionados mais tarde gigantes quando os espias de Israel exploram Canaã. E também na batalha de Davi contra Golias. Mas olha, independentemente de sua origem exata, eles eram um símbolo da profunda corrupção e violência. E não eram tão altos quanto dizem as lendas. Eram apenas maiores que a maioria das pessoas. A Bíblia nem especifica, sabe, uma medida única para todos os gigantes. Apenas o tamanho de Golias, que a Bíblia fala lá, né, vai para mais de 2 metros de altura, a quase 9 pés de altura, né? A altura dele, de Golias, era realmente muito alta, muito elevada. Mas isso aí é para falar, não é da altura em si, mas da violência, da forma como eles eram altivos perante a humanidade. Pergunta de número 4. Quem era Melquisedeque? Eita, essa era uma das figuras, eu poderia dizer, mais misteriosas da Bíblia, né? A Bíblia fala pouco sobre Melquisedeque, e quando a gente chega lá e vê sobre Melquisedeque, a gente fica realmente muito curioso. Ele aparece em Gênesis, no capítulo 14, como o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abraão e Abraão dá o dízimo para ele. O livro de Hebreus o descreve também como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem de vida. Mas atenção,
Isso não significa que ele era um ser sobrenatural ou uma aparição do próprio Deus. Não. A interpretação, baseada em estudos bíblicos profundos, é que Melquisedeque foi um ser humano real, um rei sacerdotal literal que reinou em Salém. Salém é o antigo nome de Jerusalém. A expressão sem pai, sem mãe, sem genealogia, lá de Hebreus, simplesmente significa que o seu registro genealógico não foi preservado, não foi encontrado. E aí o autor de Hebreus usa esse silêncio bíblico de forma proposital para criar uma comparação tipológica com Cristo. Assim como Melquisedeque apareceu nas Escrituras sem registro lá dos levitas, né, permanecendo como sacerdote eterno no registro bíblico, Cristo é o nosso sumo sacerdote eterno, de verdade. Melquisedeque não é Cristo, é um tipo que aponta para Cristo. Como escreveu Ellen White, Cristo não era Melquisedeque, mas falou através dele. Melquisedeque prefigurava o Messias que seria tanto rei quanto sacerdote, porém era um homem real. Pergunta de número 5. O que aconteceu com a Arca da Aliança? Eita, inclusive tem muita gente procurando a Arca da Aliança, a Arca perdida, né? Alguns até dizem que quando encontrarem a Arca, provarão a veracidade da palavra de Deus. Espera aí, pessoal, não é por aí. A Bíblia não registra explicitamente o destino final na terra da Arca. A última vez que ela é mencionada é lá no reinado do rei Josias. A tradição, né, judaica, tradição judaica e alguns escritos apócrifos sugerem que o profeta Jeremias, antes da invasão babilônica, escondeu a arca em uma caverna lá no Monte Nebo. Mas, olha, nós acreditamos, com base nas escrituras, que a arca original está no santuário celestial, reforçado pelo livro de Hebreus. Fica tranquilo que ela está bem guardada. Pergunta de número 6. A Torre de Babel realmente tentou alcançar o céu? Pessoal, não literalmente. A questão não era a altura física da torre, mas a sua motivação. O objetivo era fazer um nome para si mesmos e evitar serem espalhados pela terra. Isso desafiava diretamente a ordem de Deus. Deus havia ordenado que a humanidade enchesse a terra. E a torre era um monumento ao orgulho humano, à rebelião e à autossuficiência, uma tentativa de criar uma unidade e salvação a parte de Deus, me salvar da minha forma. A confusão das línguas foi o juízo de Deus contra essa rebelião. Obedecer a Deus vale a pena, pessoal. Isso está comprovado nas páginas da história da humanidade. A desobediência sempre leva a prejuízo, porque o Senhor, em sua infinita bondade, sempre sabe o que é melhor para nós. Você concorda comigo? Coloca nos comentários. A sua opinião será sempre muito importante aqui no canal Família Adventista IASD. Pergunta de número 7. Jacó realmente lutou fisicamente com Deus? Pode um homem lutar contra Deus? Sim, a Bíblia descreve um confronto físico. Gênesis 32 diz que um homem lutou com Jacó até o amanhecer. Aí o próprio Jacó depois diz que eu vi Deus face a face. O profeta Oséias confirma que ele lutou contra o anjo do Senhor e prevaleceu. A concordância mostra que sempre que na Bíblia menciona assim, ó, o anjo do Senhor, não é apenas um anjo. Está se referindo ao próprio Senhor, ao próprio Jesus. Mas esse tema será outro vídeo, tá? Com curiosidades sobre os anjos. Esse anjo era o anjo do Senhor, uma manifestação do próprio Cristo Jesus. Claro que Deus se fez o quê? Se fez pequeno para lutar contra Jacó. Senão Jacó seria exterminado por menos do que um sopro nessa luta. Deus é um pai de amor que se abaixa para falar com os seus filhinhos de uma forma que nós possamos ouvir e entender. A luta física representava ali a luta espiritual de Jacó, sua angústia, sua recusa em largar Deus até que recebesse a bênção e a certeza do perdão dos seus erros. Pergunta de número 8. De onde veio as águas do dilúvio? Lá em Gênesis capítulo 7 diz que romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Isso significa duas fontes de água. As águas subterrâneas, fonte do grande abismo, e a chuva intensa, né, as comportas do céu. A ciência da criação sugere que antes do dilúvio havia uma camada de vapor de água na atmosfera superior que se precipitou, certo? E movimentos tectônicos liberaram enormes volumes de água também do subsolo.
Então não foi apenas uma chuva forte, tá? Veio água de cima e água de baixo também. Muitas dessas águas estão localizadas nos nossos polos, hoje congelado, outra parte está nas nuvens, outra nos rios, nos mares e outra retornou para o subsolo. E você, está gostando desse vídeo? Se você chegou até aqui, coloca nos comentários para eu saber que você está aqui comigo, que você está junto aqui comigo, tá bom? Pergunta de número 9. O sol realmente parou para Josué? Eita, Josué capítulo 10, verso 3 diz que o sol se deteve. Será que isso é possível? A lua parou, no meio do céu e não se apressou e pôs-se quase um dia inteiro desse jeito. A Bíblia descreve o fenômeno da perspectiva de quem estava na Terra. Cientificamente, isso significa que a rotação da Terra diminuiu e parou. Para um Deus que criou o universo, gente, controlar a rotação de um planeta por um tempo é um milagre perfeitamente possível. Foi um evento sobrenatural, não foi nada natural. Foi para garantir a vitória de Israel e ali mostrar a manifestação da presença de Deus. E aí? Você já teve algum momento assim que você queria que a Terra parasse? Pergunta de número 10. Se Deus não tem prazer na morte, como diz Ezequiel, 30, por que Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac? Gente, esse foi o teste supremo da fé de Abraão. Deus não queria que Isaac morresse. Ele queria provar a lealdade e a confiança de Abraão. Ao pedir o sacrifício ali do filho da promessa, Deus estava testando se Abraão o amava mais do que a própria promessa. Além disso, esse evento foi uma poderosa prefiguração do que o próprio Deus Pai faria a não poupar o seu filho, Jesus Cristo, para morrer por nossos pecados lá no Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como diz lá em João capítulo 3, verso 16. Incrível, não é? O Antigo Testamento é um tesouro de sabedoria. Qual desses mistérios mais te surpreendeu? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber e eu vou ler todos. E se você gostou de desvendar esses segredos, não pode perder o nosso próximo vídeo. Nós vamos falar sobre a verdade sobre a vida após a morte. O que é que a Bíblia nos revela de verdade sobre a vida após a morte. Clique no vídeo que está aparecendo na tela para continuar os nossos estudos bíblicos. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo. Um forte abraço e que Deus te abençoe.